Olá, seja bem-vindo. Está começando o Sobre Política. Hoje o assunto do programa é o consumo e o bem-estar social, porque isso exige responsabilidade. O que são práticas conscientes e por que a redução do desperdício é tão importante? O impacto ambiental também é um tema que preocupa. O uso excessivo de recursos naturais tem inúmeras consequências para o planeta. E a igualdade de acesso ao consumo. Como determinados grupos ainda estão distantes do acesso a bens e serviços e qual o papel do poder público na busca por inclusão? Tem ainda o dicionário legislativo. Fique com a gente, o Sobre Política está no ar. Tema de muitas discussões nos dias de hoje, o consumo pode ser entendido de várias formas diferentes. Uma delas é como um processo social de acesso a bens, serviços, experiências e desejos para a satisfação de necessidades. Ao mesmo tempo, ele também é um mecanismo produtor de estilo de vida. Isso quer dizer que nós, enquanto sociedade, nos relacionamos através da roupa que vestimos, da música que escutamos e por aí vai. Isso produz a nossa identidade e num contexto onde escolher a compra tem um impacto tão grande, o consumidor responsável contribui não apenas para a redução do desperdício, como também para a própria saúde. A Leila é dona desse brechó que fica na zona oeste da cidade. Opção para quem quer pagar menos e contribuir com a sustentabilidade. O brechó ele tem a função de trazer acessibilidade, né? Porque eu acho que todo consumidor, quando busca um brechó, ele busca acessibilidade de valor. Né? Então, a acessibilidade, a sustentabilidade e também a questão de exclusividade. Porque aqui em qualquer brechó, você encontra peças de 20, 30, 50 anos atrás, né? Então, isso é muito importante. E o brechó, ele tem essa facilidade de promover essa circularidade. Ou seja, aquilo que não me serve mais, eu vou vender para um brechó. O brechó vai vender para um outro consumidor final. Esse consumidor final vai utilizar. Depois vem e traz de volta para o brechó, é claro que se tiver em boas condições, né? Ao consumir em locais como esse, a economia é alta. Em média, os preços podem ser até 80% mais baratos. Mas o mercado de roupas usadas gera benefício não só para o bolso dos consumidores, também colabora com a preservação do meio ambiente. Estamos falando de algo que começa no indivíduo, mas exige um pensamento sistêmico, né? Ou seja, não é mais o indivíduo falando com ele mesmo e simplesmente querendo as coisas para si próprio. O consumo consciente, essa consciência, é uma consciência que a gente chama de consciência planetária. Eu estou pensando no planeta como um todo, na natureza, na conservação desse planeta, inclusive para gerações futuras e assim por diante. É uma via de mão dupla. Quem compra colabora com a economia de recursos naturais ao reutilizar uma peça. Já para quem doa ou vende para a loja, evita o descarte. E essa reutilização que ajuda na sustentabilidade tem um nome. É a chamada moda circular. A moda circular, ela veio para desmistificar e para desconstruir a moda linear. Que, ou seja, é a fibra, né, in natura, ela vai para a indústria, se produz um tecido, vai para uma confecção, depois para uma loja e o consumidor final. Depois o consumidor final é descartado. Então, isso que é linear passa a ser circular, né? Ou seja, não tem mais essa parte do descarte, ou tem mesmo. O descarte ele pode voltar para a indústria para fazer novos produtos, novos materiais e reciclar, como até tem jeans já reciclados, né? Sola de sapato reciclada e tudo mais, ou até voltar numa forma de reutilização. E a gente tem alguns exemplos como esse daqui. Uma peça que ainda tem a etiqueta da fabricante. Ou seja, a pessoa comprou e não usou. Isso também acende um alerta que é feito pelos especialistas sobre outra tática, a do não consumo. Muitas vezes você troca um tênis quando não precisava trocar, né? Ou simplesmente não troca, você adquire mais um, adquire mais um, adquire mais um e você tem 4, 5, 6 pares de tênis no guarda-roupa, né? Então, o não consumo
é parte dessa visão. Adotar no dia a dia as práticas sustentáveis de consumo não significa não comprar produtos novos, mas é possível fazer escolhas mais conscientes ao buscar marcas que adotem nos processos de produção medidas que reduzam os danos ao meio ambiente. Os alimentos, a gente hoje já tem alguma rotulagem mínima que diz, por exemplo, esse alimento tem alto nível de caloria, esse alimento tem alto nível de gorduras, né? Mas infelizmente a gente não tem ainda uma rotulagem que diga esse alimento ele gastou menos para ser produzido do que um outro do mesmo tipo de produto, mas de outra marca, de outro, né? Tênis a mesma coisa, também a gente não tem, né, no rótulo, na caixa do tênis, uma informação do tipo, olha, esse tênis ele consumiu menos recurso, ele vai durar mais. Isso não tem como lei, ou seja, não exige-se que exista essa informação. Agora, alguns fabricantes já começam a se valer disso. Então, elas produzem produtos duráveis, que usam menos recurso, e etc., e estampam isso. E aí, aquele consumidor que se sente atraído por isso, ele vai ter uma tomada de consciência, ele vai poder fazer essa escolha com uma consciência sobre aquele tipo de produto, né? Assunto amplo, né, Matheus? A gente vai ter bastante coisa para discutir aqui hoje. Com certeza, um assunto que vai muito além, inclusive tem impacto na nossa saúde, como a gente bem destacou. Exatamente. Então, gente, fica por aí. O Sobre Política faz o seu primeiro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Sobre Política. Hoje o nosso tema é o consumo e o bem-estar social. Já falamos da necessidade de atenção quanto ao desperdício e também à saúde mental, mas esse assunto é muito amplo. A gente ainda tem muita coisa para discutir aqui, né, Matheus? Pois é, Marvin, e quem também sofre as consequências do consumo em excesso é o planeta. Extração de recursos naturais, produção de resíduos e poluição são alguns dos fatores que aceleram a degradação ambiental. E sobre isso a gente conversa agora com o engenheiro florestal Ciro Crossi. Ciro, seja muito bem-vindo. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Creio ser um tema importante nesse momento. Sem dúvida. Sem dúvida, vários assuntos que a gente vai abordar aqui. Eu citei no começo alguns dos fatores que degradam, algumas das coisas que degradam o meio ambiente, poluição, consumo em excesso. Nisso a gente pode até falar do plástico, enfim, todas aquelas questões que a gente já está vendo aqui no programa, né? E vale a gente discutir as alternativas para contornar essa situação. A gente estava conversando agora há pouco sobre economia circular. Afinal, o que é esse conceito e como ela pode ajudar nessa questão? Bom, a economia circular, ela deve estar sendo trabalhada pelo poder público para que nós possamos ir diminuindo o uso do aterro sanitário. Porque o aterro sanitário ele tem uma vida útil limitada. Sim. E muitos municípios já desenvolvidos, europeus, já não utilizam o aterro sanitário. E nós devemos seguir esse caminho. Por quê? O ditado é: a matéria deve circular continuamente no sistema. Por quê? Porque se o produto for descartável sempre, ele vai acabar gerando muitos resíduos e não sendo reaproveitados todos, porque o interessante dos resíduos é serem reciclados, reaproveitados, aqueles R's todos que a gente coloca com a preocupação de não termos o conhecido como lixo. O lixo não deve existir. Essa é a grande verdade. Nós tratamos, ao invés de lixo, o termo resíduo
ou rejeito. Que daí já sugere que há uma finalidade, uma forma de encarar aquilo, né? Qual a sequência daquele resíduo, daquele rejeito? Exato, ou aquele resíduo que ele é um resíduo para uma coisa, mas para uma outra indústria ele pode ser reaproveitado, ou para a mesma indústria, no caso da logística reversa. A logística reversa é uma lei que surgiu em 2013 e ela deveria estar sendo pressionada para que as indústrias cobrem o retorno desse material para ela. Quer dizer, desde o extrativismo na natureza para ter o produto dentro da indústria, até a hora que ele sai da empresa, ele deve ser acompanhado, reciclado, reaproveitado e retornar para a indústria para o reaproveitamento. Aí que a gente diz que nós não devemos ter o lixo, né? Sim. Não devemos ter o aterro sanitário. Devemos ir minimizando ao máximo para diminuir essa produção, essa né? produção, esse volume. Ciro, a gente tem aqui no Sobre Política, a gente também tem a participação da população que faz perguntas para a gente colaborar com o assunto, tirar as dúvidas das pessoas nas ruas também, né, Matheus? Vamos Muito conferir importante. a primeira delas? Bacana. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Ana Beatriz Proença, eu moro no centro e até que ponto as pessoas podem estar ajudando no bem-estar social? Principalmente em relação a essa questão que envolve o consumo, né? E levando em conta todos esses fatores que você estava comentando, né, Ciro? Bom, o bem-estar social, ele envolve a sustentabilidade como um todo. O pessoal conhece na indústria como ESG, que é o Environmental, Social and Governance. Mas é importante o bem-estar nós pensarmos na questão social. Lógico que a questão ambiental é fundamental e todos devem estar voltados para essa preocupação no momento de fazer as compras, né? Saber o que tem menos resíduo, o que vai poder ser reaproveitado. E o bem-estar social, ele é fundamental na questão dos relacionamentos, que também faz com que as pessoas sejam respeitadas pela sua diversidade e cada um tem um mundo que acredita nele e que, evidentemente, sendo coerente com as leis, ele deve ser respeitado. Legal. Ciro, a gente tem mais pergunta do público chegando. Vamos conferir. Bacana. Pedro Oliveira dos Santos, moro em Santa Rosa, Putim ali, região do Putim, mas São José. Como o poder público poderia fazer para diminuir a desigualdade? É uma ótima pergunta. Não, a desigualdade ela é um tema onde todo município está buscando trabalhar essa questão. É evidente que o poder público tem que pensar na periferia inicialmente, porque nós que estamos em bairros mais favorecidos, nós temos lá toda uma estrutura, um acesso a uma série de questões. Então, é evidente que as escolas públicas precisam ser estimuladas, apoiadas e investindo nelas para que a população tenha, a educação e o desenvolvimento para que ela venha a poder fazer uma universidade ou poder encontrar um trabalho adequado. Quanto Sim. mais desenvolvida a pessoa tiver, melhor é.
Então, Ciro, essa questão da acessibilidade, do acesso, né? Ela também tem relação, às vezes, com a questão do consumo também, né? Se não no consumo em si, na forma, no momento de consumir, na possibilidade, né? Se não nesse primeiro momento, no segundo, na questão das consequências do consumo, não tem? com certeza, você falou uma coisa muito importante, porque, infelizmente, a nossa população menos favorecida consome, por exemplo, muito açúcar, fritura Sim. e uma série de coisas que são prejudiciais à saúde. Então, ataca aí as duas perguntas, né? O bem-estar e a questão dessa desigualdade. É importante a orientação, e eu gosto muito essas estruturas de medicina em bairros como os UBSs, né? Porque eles orientam bastante, tem uma série de profissionais que ajudam muito e que auxiliam nesse processo de diminuir a desigualdade nesses bairros de periferia para essa população. Legal, uma discussão muito importante a gente falar sobre tudo isso, né? Queria agradecer o Ciro pela sua participação, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço muito pelo convite e estamos sempre à disposição aí para poder ajudar aí com o desenvolvimento do município, da região. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. E esse desenvolvimento, né, Marvin, é legal a gente destacar que parte de um conjunto de fatores, né? Poder público, empresas, como muito bem pontuado pelo Ciro, as indústrias e também, claro, a gente. Pequenas atitudes do nosso dia a dia, como bem pontuado aqui na entrevista, como repensar as nossas compras no mercado, já fazem toda a diferença. Não esquecer que a gente faz parte do processo, né? Com certeza. Então, aqui precisa de mudança, ali precisa de mudança e, claro, nós precisamos ter mais responsabilidade no que diz respeito a todo esse processo também. E a gente continua falando disso daqui a pouco, mas chegou a hora de mais um intervalo aqui no Sobre Política. A gente já volta. Estamos de volta com Sobre Política e hoje a gente fala sobre os impactos do consumo. Antes da gente continuar essa conversa, Matheus, a gente fala um pouquinho do Dicionário Legislativo, o nosso quadro. O termo de hoje eu tenho certeza que você já ouviu falar, é projeto de lei. O projeto de lei é uma proposta submetida ao julgamento dos vereadores com o objetivo de que a matéria apreciada vire lei. Ela pode ser iniciativa de um parlamentar, da mesa diretora ou do prefeito. Para serem aprovados, os projetos de lei precisam da maioria simples, da maioria absoluta ou de 2/3 dos votos favoráveis. Isso varia de acordo com cada matéria. Se aprovados, os projetos seguem para a sanção do prefeito, que tem até 30 dias para dar o parecer. Importante a gente saber um pouco mais a respeito de algo que está tão próximo da gente, né, Matheus? Com certeza. E olha, o consumo não é só uma questão de escolha, mas também de possibilidade. Ele revela as diferenças sociais ao mostrar que muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para ter as necessidades básicas atendidas. Nesse cenário, o poder público é fundamental. Por meio de políticas públicas que promovam inclusão, é possível reduzir as barreiras que refletem a desigualdade social. Rosângela é mãe de 6 filhos e conta que não tem sido tarefa fácil manter as crianças. Desempregada, ela enfrenta dificuldades financeiras para pagar as contas da casa e levar comida para a mesa. Falta, já passei fome, falta, porque o dinheiro não dá para nada, você pega só para pagar a conta. Agora, a compra dentro de casa tem que sair para se virar e procurar, né? A dona de casa recebe o Bolsa Família, programa do governo federal que garante renda para famílias em situação de pobreza.
Mas o valor não é o suficiente para arcar com todas as despesas. E ela precisou buscar outras formas de ajuda. Foi aí que a AMA, Associação Missionária Mãos Ativa, entrou na vida de Rosângela, 6 anos atrás. Eu participo do Chá de Mulheres, eu participo do projeto Trenzinho, que é super legal, as crianças se divertem muito. E também eu participo da Cédula, que é uma missionária de oração, que a gente também precisa se alimentar da palavra, né? E me ajuda com a cesta básica e o leite das crianças, né? Que eles ajudam também. E essa é a realidade de muita gente que precisa contar com outros tipos de assistência. Cerca de 300 famílias recebem ajuda da ONG que fica na zona norte de São José dos Campos. Nós desenvolvemos aqui diferentes projetos. Nós temos um programa que é o Criança e Adolescente. Dentro dele tem o projeto Trenzinho, cujo objetivo é tirar a criança da rua com o oferecimento de um café da manhã e atividades culturais, esportivas e lazer. Nós temos o Ação Solidária, dentro deles temos o projeto Open Windows, que significa janelas abertas, onde nós disponibilizamos roupas para bebês de 0 a 1 ano. A gente trabalha com palestras, com oficinas, nós temos o Café com Mulheres, todas as quintas-feiras as mulheres vêm para aprender um ofício e para gerar renda para o seu lar. São momentos que tem até roda de conversa, nós temos psicólogos que nos dão um respaldo. A desigualdade econômica ainda é enorme no Brasil. De acordo com o IBGE, 1% da população mais rica do país ganha 32 vezes mais que a população mais pobre. Essa desigualdade é provocada por diversos fatores econômicos, sociais e históricos. Essas desigualdades são provocadas no Brasil, historicamente, por diversos processos. A própria formação da sociedade brasileira e do povo brasileiro se constituiu dentro de um prisma de exploração, em que tudo aquilo que era explorado, apropriado da nossa terra, era levado para a Europa, né? E essa marca veio se constituindo historicamente, carregada também com uma marca profunda da nossa sociedade, que é o processo da escravidão. E depois, tantos outros processos históricos que foram demarcando esses espaços, né? Não só de disputa política, mas também de disputa social, onde os grupos menos privilegiados, os grupos literalmente excluídos da sociedade, a todo momento que pautavam alguma reivindicação, sempre foram calados. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, em média, o rendimento diário dos 40% mais pobres ficou em R$ 17,50 em 2023. Esse é o maior valor da série histórica e representa um crescimento de 12,6% em relação a 2022. Mesmo assim, o rendimento dessa camada de brasileiros ainda é baixo, o que afeta o acesso ao consumo. Na nossa sociedade brasileira, o consumo ele é muito tributado, né? Então as famílias mais pobres, vamos dizer assim, que ganham pouco, elas consomem tudo o que ganham. Não há sobras, vamos dizer assim, para investimentos, né, para poupanças futuras, né? E de tudo que ela consome, obviamente, a tributação ela pune essas famílias, né? Então, quanto mais impostos sobre o consumo, menos espaço para o consumo, né? Para mudar essa realidade, o economista acredita na justiça tributária, ou seja, diminuir a cobrança de impostos da população mais pobre e taxar os mais ricos. A gente tem que atacar esse problema por diversas frentes, né? Então, reduzir o imposto de renda nas camadas mais baixas da população e tributar lucros e dividendos, principalmente de famílias mais ricas, né, que têm condições e mecanismos para pagar menos impostos, né? Então, a gente precisa, antes de tudo, pensar em justiça tributária. Além de políticas públicas de inclusão e transferência de renda, para o sociólogo, é necessário que a sociedade entenda a importância dos programas de combate à desigualdade econômica do país. A necessidade não só de políticas públicas, mas de um entendimento social, coletivo, de que grupos sociais menos privilegiados, tendo acesso a políticas públicas, poderão constituir uma sociedade mais democrática, mais igualitária, de equidade, garantindo que todas as pessoas possam ter acesso aos espaços públicos, aos orçamentos públicos, para que eles possam viver com dignidade. Para Sandra, presidente da ONG que auxilia Rosângela e outras centenas de famílias, trazer dignidade para essas pessoas é o que move o trabalho da AMA. Ela acredita
que as ações das organizações sociais, em conjunto com políticas públicas, são um caminho para combater a pobreza. Nós estamos mais próximos dessa comunidade, nós conhecemos, é para nós que essa comunidade vem gritar quando acontece alguma coisa. Então, se nós, poder público e ONGs, OSCs, né, estivermos trabalhando em conjunto, nós podemos beneficiar essas famílias e fazer com que elas cresçam, avancem cada dia mais. Matheus, saúde, impacto ambiental, acesso da população. O tema de hoje foi muito amplo, né? Falamos sobre muitas coisas. Inclusive sobre como contornar esses impactos ambientais causados pelo nosso consumo. Por exemplo, reutilizar os resíduos sólidos, como o plástico, e também, é claro, repensar a maneira como a gente compra no mercado. Exatamente. Tenho certeza que o programa de hoje foi bem informativo para todo mundo, mas ele termina por aqui. Gente, para quem quiser rever, né, esse ou outros programas, é só nos acompanhar pelo YouTube, é o youtube.com/TV Câmara SJC. Nós também estamos nas redes sociais, mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Muito conteúdo por lá. Tchau, tchau.